Fala galera, tá começando mais um Meu Amigo Físico. Eu sou o professor Paulo e vou aprender um pouquinho com vocês hoje sobre campo elétrico, para a gente falar de interações entre as cargas elétricas, como elas interagem entre si, como que é toda essa coisa. Queria lembrar vocês que a gente já viu, que os prótons possuem cargas positivas, os elétrons possuem cargas negativas lá dentro dos átomos, certo? E que eu tenho a possibilidade de deixar corpos que são vistos a olho nu com cargas positivas ou com cargas negativas, dependendo da situação, dependendo da eletrização que a gente provoca neles. Então, isso é muito legal aí, muito interessante da gente aprender. Então, vem comigo aqui para mais essa aulinha. Olha só para lembrar e situar vocês aqui, nós estamos na aula número 4, da terceira série. Nós vamos falar hoje sobre campo elétrico. E antes até mesmo de eu começar o assunto campo elétrico, queria lembrar vocês também que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo, que se vocês curtirem aí o vídeo, aperta ali o botãozinho de curtir, ativa o sininho também para receber as notificações de vídeos novos aqui no nosso canal. E se você tem algum comentário, se você sabe já o que é os prótons, se você sabe o que é os elétrons e quer saber mais sobre o campo elétrico, tem perguntas, tem dúvidas, manda aí um comentário para a gente que eu vou tentar responder assim que possível e, claro, vou ficar muito feliz de interagir com vocês. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que é sobre o campo elétrico. A nossa pergunta principal da aula é como as cargas elétricas interagem. Então, vamos pensar aqui, eu tenho a carga positiva, eu tenho a carga negativa. Nós já vimos, já em outras oportunidades, que essas cargas elas possuem uma atração entre elas, carga positiva com carga negativa. E se eu tenho cargas positivas, duas positivas ou duas negativas, elas vão sofrer repulsão, elas se sentem repelidas aí umas das outras. São essas coisas que a gente ouve falar por aí. Mas como é essa interação? Para entender como é essa interação, a gente precisa entender sobre o campo elétrico. Então eu tenho aqui o campo elétrico, que ele pode ser definido como sendo a região do espaço onde a carga realiza uma interação com as outras cargas. Essa interação é essa interação de atração ou repulsão que vai existir. Então, o campo elétrico ele é nada mais nada menos que uma região no espaço onde a carga ela sofre uma interação. Eu vou fazer uma pequena analogia e depois, mais até nos próximos vídeos, a gente vai repetir essa analogia com mais precisão até, que o campo elétrico ele pode ser comparado, por exemplo, com o campo gravitacional da Terra, com a gravidade. Mesmo que a gente não tenha contato com a superfície da Terra, a Terra nos atrai para o seu centro. Força gravitacional é uma força de atração apenas. Então, se tenho dois corpos com massa, esses dois corpos eles vão sofrer uma atração gravitacional. É claro que, se comparar a minha massa e de outra pessoa, são massas muito pequenas, comparadas à Terra, à Lua, ao Sol. Então, a força que esses planetas, esses satélites, essas estrelas exercem sobre os corpos é muito maior, do que a minha força gravitacional para com outra pessoa. Então, eu preciso de um corpo de massa grande para fazer essa análise. A mesma coisa aqui, eu preciso de uma carga elétrica grande para eu conseguir fazer essa análise do campo elétrico para outra carga que seja menor ou de tamanho parecido com ela. Isso vai depender muito da situação na qual a gente está observando. Se a gente observar um átomo, por exemplo, eu já falei para vocês várias vezes que dentro do núcleo eu tenho os prótons, que possuem cargas positivas, e os elétrons na eletrosfera, que possuem cargas negativas. Para a maioria das situações na natureza, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é igual, é a mesma. Sendo mesma, o corpo é neutro.
Eu posso deixar ele eletrizado positivamente ou negativamente, dependendo da situação em que eu coloco ele, nos processos de eletrização, certo? Bom, mas falando de campo elétrico, eu posso ter dois tipos de campo elétrico, que vão depender da carga que eu estou trabalhando. Se for uma carga chamada carga pontual, ou seja, em forma de ponto, e ela for positiva, o campo elétrico vai ficar desse jeito aqui. Olha só. Ele é um campo que a gente fala é um campo divergente. Ele é radial, né, porque tem forma de esfera aqui. Imaginem que não é só nesse plano que o campo está acontecendo, mas tridimensionalmente. E é um campo que ele vai se afastar, ele vai divergir, por isso que chama campo divergente. Ele parte de um local comum, que é a carga, e espalha, e abre. Esse é um campo divergente, um campo de afastamento, que a gente pode chamar também, que vai vir de uma carga positiva, certo? Agora eu tenho também uma carga que pode ser negativa, ela é pontual também, só que negativa. Essa carga negativa, ela vai gerar um campo convergente, ou seja, um campo que se concentra em um único ponto, um ponto que por acaso a carga, né? Você tem essas linhas de campo, que são essas linhas com as flechinhas aqui do lado, que vão se concentrar exatamente sobre a carga. Então, eu posso falar também que é um campo de aproximação, esse campo da carga negativa. Então, olha só, são dois tipos de campo para cargas pontuais. Um campo de afastamento ou divergente e um campo convergente ou de aproximação, que é o caso desse daqui das cargas negativas, certo? Então, já pelo comportamento do campo, eu posso saber se a carga é positiva ou se a carga é negativa por essa análise que é feita. É claro que eu estou mostrando um modelo aqui para vocês. Né? Em outros vídeos eu posso mostrar o formato de um campo elétrico visto através de um campo magnético, que eles são muito parecidos, mas eles são diferentes. Eu não posso colocar aqui um campo magnético para vocês de exemplo de campo elétrico, porque não é a mesma coisa. Né? É muito difícil ver o campo elétrico, a gente consegue fazer medições nesse campo elétrico, aí sim eu consigo estabelecer essas relações de linhas de campo e tudo mais. Já o campo magnético eu consigo ver ele através de um pozinho de ferro que eu coloco ali próximo, que tem atração pelo ímã e tal, eu vou conseguir ver o campo magnético, certo? Mas campo elétrico fica mais no campo dos modelos mesmo e da imaginação. Bom, eu tenho aqui uma situação, uma possível situação, quando eu aproximo duas cargas que são pontuais, duas cargas elétricas. Né? E eu tenho essa condição que os campos eles vão interagir entre si e vão gerar uma nova situação de campo para a gente. Olha só como fica o campo de duas cargas que têm o mesmo sinal. No caso aqui, eu tenho duas cargas positivas, mas vale para cargas negativas também. O que vai mudar são o sentido das flechinhas ali. De resto, o desenho dele é muito parecido, muito igual. O que está acontecendo aqui? Os campos eles sofrem uma repulsão também. Linha de campo é uma coisa que nunca se cruza. Então, as linhas de campo de uma carga, elas não vão encontrar as linhas de campo da outra carga, elas vão se sentir repelidas e vai cada uma para um lado. Isso é um fato que acontece entre duas cargas que têm o mesmo sinal, que são iguais, né, em tudo. Agora, se eu tenho duas cargas que são diferentes, como essas daqui, uma carga positiva e uma carga negativa, os campos elétricos eles ficam unidos aqui. Porque um campo é de atração, outro campo é de repulsão, e eu vou ter essa situação aqui, onde uma linha de campo sai de uma carga e chega até a outra carga. Diferente da outra situação, que elas se repeliam, nessa elas se juntam e se tornam uma mesma linha de campo.
né? Nesse caso, vale a regra também das linhas de campo não se cruzarem, elas não se cruzam, elas se unem, né? E unem e formam uma linha de campo só, porque é uma nova situação, uma nova análise das cargas que eu tenho aqui, tá certo? Na próxima aula, não me alongando muito, a gente vai explorar mais essa interação das cargas, né, através do campo elétrico, através também da força elétrica. Então a gente vai descobrir um pouquinho mais como funcionam essas cargas. Eu vejo vocês então na próxima semana. Um abração para vocês e até a próxima.